Olá, gente, esse é o segundo vídeo aqui do nosso canal, do Estúdio Bússola, no YouTube. E queria começar agradecendo pelas visualizações, pelos comentários, pelo feedback sempre tão generoso, tão querido de todos vocês. Em relação ao primeiro vídeo aqui do canal, um vídeo em que eu estava abrindo o canal e falando um pouco sobre o arquétipo Libra, né, o arquétipo do Sol no signo de Libra. E foi um vídeo que teve muitas reverberações legais, muito feedback também pelas redes e recadinhos individuais, inbox. Então fiquei muito feliz, muito agradecido. Queria começar esse segundo vídeo da série nesse clima de gratidão. A gente está gravando aqui esse vídeo às vésperas do Dia dos Finados, né? Hoje é dia 1º, eu não sei quanto tempo eu vou levar para editar o vídeo e publicar nas redes, mas hoje é dia 1º de novembro aqui no Rio de Janeiro e véspera de Dia dos Finados. E é legal a gente começar também esse vídeo. Queria que a gente começasse assim, né? Já que a gente vai falar um pouquinho sobre o universo de Escorpião, que é o signo pelo qual o Sol está transitando no momento, queria que a gente começasse, além desse clima de gratidão para todos vocês com os quais eu venho trocando, né? Que a gente também faça esse movimento de gratidão em relação aos nossos antepassados, em relação a todas as pessoas da nossa família ou não, né, que já estiveram aqui nessa nossa terra, nesse nosso planeta, né, que já fizeram sua passagem, que deixaram sua contribuição, sempre com muito suor, né, porque a nossa passagem aqui por essa dimensão é sempre de muito trabalho, ou pelo menos deveria ser, de muito compromisso com o nosso autoaperfeiçoamento, né? Então, que a gente faça essa pausazinha amanhã, né, Dia dos Finados, e dedique um minutinho que seja de pensamento positivo, de agradecimento em relação a todo mundo que já passou por aqui, né? E, enfim, providenciou de alguma maneira, né, as coisas para que chegasse a nossa vez de vir, né, e fazer a nossa partezinha, né, a nossa etapa, cumprir a nossa etapa. Então todo o meu agradecimento, toda a minha reverência a todas essas pessoas que pavimentaram os caminhos para que a gente estivesse aqui hoje conversando, trocando. Tá tudo gravando aqui, gente? Tá. Que eu vou gravando, vou colocando a câmera para gravar e eu vou conversando aqui com vocês. Sempre com a minha anotação aqui, eu tô com os cadernos e vou olhando para as anotações, conversando com vocês e assim a gente vai caminhando. Então, hoje a gente vai falar sobre o signo de Escorpião, em especial seguindo esse movimento do Sol ao longo do ano, né? Da outra vez a gente estava falando sobre Sol em Libra, agora a gente vai falar sobre o Sol em Escorpião, que é o momento que a gente está vivendo, né? Até o finalzinho desse mês, de novembro. É interessante a gente falar de Escorpião e eu acho que essa vai ser uma fala, espero que seja, né, de fazer as pazes, né, com esse signo que é muito mal compreendido, né? Quando a gente fala de Escorpião, geralmente as pessoas ficam, Escorpião. E a gente vai entender um pouquinho de onde vem esse mal entendido em relação ao signo de Escorpião, que é um signo de profundezas, né? É um signo que faz um triângulo, né? Uma triplicidade com outros dois signos de água, do elemento água, Câncer e Peixes. Então, Câncer, Escorpião e Peixes fazem essa triplicidade de água, e eu gosto de pensar
esses 3 signos como grandes abismos de água, grandes profundezas de água, né? E se a gente pensar que o planeta Terra é composto em grande parte desse elemento, água, né? Que em astrologia a gente associa com todo o nosso universo emocional, né? Aí a gente começa a entender, né? Por que que esses 3 signos, e em especial o signo de Escorpião, é tão mal compreendido, né? Porque são 3 estágios de lida, né, com as nossas emoções. E se a gente está na Terra para fazer alguma coisa, é justamente isso, né? É aprender a lidar melhor com todo esse nosso conteúdo emocional, com toda a nossa bagagem emocional, que tem mais a ver com os signos de Câncer, né? A casa 4, o fundo do céu, o fundo do mapa, né? Que é o passado, a nossa ancestralidade. O signo de Escorpião, que são as profundezas, que é a nossa etapa de transmutação, né? De mudança não só de aparência, ou melhor, não de aparência. Não é a transformação, não é mudança de forma, é mudança de essência, né? Então é em Escorpião que a gente deve fazer os grandes mergulhos para que a gente faça os desapegos necessários. Desapego é uma palavra do signo, né? E quando a gente fala de desapego, a gente fala de certa maneira de morte, né? Então algo tem que morrer para que um novo renasça, né? Então todos os assuntos que a gente prefere colocar aquela etiqueta de tabu e não tocar, né? Então, sente como Escorpião é esse universo mesmo com o qual a gente em geral não quer lidar, né? A gente enquanto coletividade. Vide as últimas eleições aqui no Rio de Janeiro, né? E a outra etapa, né, a gente estava falando dessa triplicidade, desse triângulo de signos associados ao elemento água. Essa última etapa, a terceira etapa, é o signo de Peixes, né, que é um momento de reintegração com o todo, né, de auto-perdão em grande medida. Mas hoje a gente está dedicando esse encontro ao signo de Escorpião, e que é um signo de água, um signo de potência feminina, é bom a gente lembrar, e é por isso que a gente fez essa triangulação com os signos de Câncer e de Escorpião para começar essa conversa. Falando de Escorpião, a gente precisa se remeter aos planetas regentes, né, desse signo. A gente tem Plutão como o planeta regente de Escorpião, e na astrologia antiga, antes da descoberta de Plutão, a gente tinha Marte como o planeta regente. Então, quando a gente fala de Escorpião, a gente vai se atentar ao planeta Plutão, que é o próprio símbolo, né, de transmutação, e é um grande, a gente pode entender como um grande mestre no mapa de nascimento, né, e todos os mapas que são realizados em astrologia, ainda que muita gente vai demonizar Plutão, né, porque ele vai realmente ativar todos esses processos de transmutação, dos quais a gente geralmente quer fugir. Ainda que haja essa demonização, eu acho interessante que a gente pense em Plutão como um mestre, como uma potência que vai fazer esses convites, ainda que não de maneira muito sutil. Sutileza não é do universo de Plutão, né? Ainda que não seja sutil, o convite, ele é Plutão é uma potência, né, de maestria na nossa vida, mas é uma potência de maestria nesse campo da transmutação, e com todo um pacote de exigências que estão ali em torno, né? E uma delas, a principal delas talvez, seja a exigência do desapego, né? A gente precisa, como eu brinco com as pessoas que vêm fazer consulta comigo, né? A gente precisa abrir a patinha do caranguejo de Câncer,
para liberar, para desapegar daquilo que não serve mais, daquilo que está velho, daquilo que está endurecido, que precisa de renovação, que já tá meio podrinho, sabe? Aquela coisinha que fica lá no fundo da geladeira, que a gente fica um tempão, semanas para limpar, e aí quando se depara, vê aquele vidro de requeijão, sei lá, de 5 anos atrás, né? E aí a gente fica chocado. Então, todo esse universo de Escorpião, ele tá relacionado mesmo a esses mergulhos, né? E a esse... Tá me vindo a palavra enfrentamento, mas não é exatamente enfrentamento, né? Não deveria ser enfrentamento, mas é olhar, né? É simplesmente olhar para essas nossas sombras, para esses cantinhos que não estão tão bem arrumados, que não são tão bonitinhos, né? No sentido mais superficial da palavra, e que são, sim, facetas nossas, né? Mas que a gente também não precisa se identificar, né, com elas. A gente precisa conhecer essas facetas e aí tá, né, uma parte do trabalho de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, né? Conhecer essas facetas não tão legais, não tão... que são sombrias, sim, que a gente precisa admitir que são sombrias e que todo mundo tem essas facetas, esses cantinhos. Então faz parte do nosso trabalho como ser humano, né, que está aqui fazendo a passagem pela Terra. A gente estava falando de ancestralidade, né, no início dessa conversa. Então a gente está fazendo essa passagem pela Terra, uma passagem de muitos aprendizados, de muitos altos e baixos. E é importante que ao fazer essa passagem a gente ganhe mais insights, mais informações, não apenas sobre as nossas potências, sobre as nossas luzes, mas também sobre as nossas sombras, sobre esses cantinhos que eu às vezes chamo das caixas de gordura que a gente tem, né? Então, de quando em quando, como na nossa casa física, né, a gente precisa abrir a caixa de gordura, dar uma limpada, uma desentupida naquilo, né? Senão não flui bem a nossa vida na nossa casa física, né? Então, individualmente, se a gente pensar na nossa casa, no nosso corpo, na nossa individualidade como o nosso lugarzinho aqui nessa passagem na Terra, né? É importante que a gente também faça esses mergulhos, olhe o que tem lá debaixo do tapete. Tudo que está debaixo do tapete também tem relação com o escorpião, se a gente preferir usar essa metáfora, né, do tapete. Aquilo que a gente vai escondendo, que a gente faz questão de não ver. Então, de quando em quando, é bom a gente levantar lá o tapetinho, olhar o que eu tenho aqui embaixo, como é que estão as coisas aí, o quanto de poeira e de sujeirinhas eu estou colocando lá para baixo, né? Então, vamos arejar, vamos iluminar, né? E aprender com esses processos, mas não olhar para debaixo do tapete e achar que a gente é essencialmente o que a gente vai encontrar lá embaixo, né? Não, só é um pedacinho da gente e alguns pedacinhos, inclusive, dos quais a gente pode abrir mão ao longo da nossa trajetória individual na vida, né? É interessante a gente pensar que se a gente usar a metáfora que eu estava falando lá no primeiro vídeo, né, de subida, né, da montanha, de pensar o zodíaco como uma roda, né, como uma metáfora de trajetória de vida. Então eu começo pela casa 1, 2, 3, vou descendo pela parte de baixo dessa roda até completar esse giro, né, de 360 graus. Um primeiro insight interessante para a gente fazer a gente começa essa trajetória descendo. A gente não sobe, né? Se a gente seguir a ordem das casas do zodíaco, dos signos, a gente começa pela 1, 2, 3, 4, então começa por baixo. Então é necessário que a gente faça inicialmente na nossa trajetória um mergulho, né? Um mergulho não é um mergulho
para qualquer lugar, é um mergulho para dentro da gente, né? É um mergulho de autoconhecimento que a própria roda do zodíaco já inspira a gente a fazer, né? Então, quando a gente fala dessas profundezas de Escorpião, a gente está falando sim das nossas profundezas, né? E aí, quando a gente prefere tratar dessas profundezas num sentido de tabu, né? Quando a gente prefere colocar o tapete em cima, cobrir, não quero ver, não quero me relacionar, a gente eu estava pensando aqui, a gente evita fazer esses mergulhos, mas eu nem sei se é possível evitar, né? Eu acho que a gente faz esses mergulhos de maneira inconsciente. Porque se a gente está aqui na Terra, é para mergulhar, é para se conhecer, é para se trabalhar, para se autoaperfeiçoar, né? Não é para se tornar perfeito, que é uma obsessãozinha bem ruinzinha do arquétipo de virgem, né? Não é para se tornar perfeito, é para se melhorar. A nossa trajetória aqui nessa vida e possivelmente em outras é sempre uma trajetória de autoaperfeiçoamento. Então esse mergulho não é para se identificar com a sombra. Esse é um grande risco, né, do universo de Escorpião, é olhar para a sombra e achar que a gente é a sombra, né? Há vários mitos de várias culturas que ensinam sobre isso de uma maneira muito bonita, né? Então, mergulhemos sim, até porque o próprio zodíaco já faz esse convite, descer primeiro para depois emergir renovado, né? Então façamos os mergulhos, identifiquemos, não nos identifiquemos, mas identifiquemos as sombras, ok, observei, entendi melhor e subo de novo para fazer as outras partes da minha tarefa, da tarefa que me compete como ser humano aqui na Terra, né? Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de todo esse universo, né, de Plutão, de Marte como segundo regente ou como regente mais antigo, né, do signo, e como a gente fez aquela conexão de Libra com a casa 7, aqui a gente vai também fazer uma nova conexão de Escorpião com a casa 8, que é a casa a seguir, né, na sequência de Libra. Então vou voltar a algumas coisas que eu disse no primeiro vídeo dessa série, que tinham a ver com o estágio virgem, né, de autoaperfeiçoamento, de observação de si, de separação do joio do trigo, o que funciona, o que não funciona, né, para chegar em Libra. Lembra que Libra é o primeiro estágio, a primeira casa do hemisfério superior, se a gente levar em consideração a roda do zodíaco, né? Libra, que é o contrato, eu ia falar contato, mas também o contrato com o outro, né? Eu me deparo com o outro e aí eu decido, eu faço a escolha. Vênus, lembra que Vênus é o regente, né, de Libra, eu faço a escolha de me associar ou não ao outro, né? E aí com todos aqueles riscos de me misturar com o outro, né? Que não deveria ser esse o movimento, né? É aprender com que o outro tem a me revelar sobre mim, o outro como espelho, né? O próprio espelho de Vênus, a gente pode entender o glifo de Vênus, que é o círculo com a cruzinha embaixo como um espelho, o espelho de Oxum, por exemplo, o espelho do orixá Oxum, com quem a gente pode estabelecer 1000 conexões míticas, né? Com Vênus, a deusa romana, com Afrodite, a deusa grega, que são todas potências femininas com as quais a gente dialoga quando fala de Libra e de Vênus, né? E aí tô falando de tudo isso para a gente chegar nessa etapa em que a gente se encontra, né? O Sol já transitou por Virgem em setembro, em outubro transitou por Libra e agora está transitando por Escorpião, que é a casa seguinte, a casa 8, né? Então é por isso que em Libra a gente precisa fazer o exercício de se associar com o outro sem se
se encalacrar com o outro, né? Então, um exercício bom para fazer, bem virginiano inclusive, um exercício bom para a gente fazer na etapa libriana é delimitar o que é do outro, o que é meu e o que é nosso, né? Quando a gente consegue passar pela etapa libriana, sabendo legal, sem agressividade, sorriso no rosto, como nos convida Vênus a fazer, né? Harmonia, beleza, com um sorriso no outro, sabe? No rosto. Eu tô muito viciando hoje. Com um sorriso no rosto e pro outro e para si, delimitar o que é do outro, o que é meu e o que é nosso, o que está ali sendo fruto do nosso encontro, né? Se a gente faz isso bem, a gente consegue fazer a etapa seguinte, que é a etapa em que a gente se encontra, né? Que é uma etapa que vai nos convidar e talvez exigir, já que a gente está falando de Plutão, né? A mergulhar em nós mesmos para fazer uma fusão com o outro, né? Então, em Escorpião, uma outra palavra interessante também para a gente trazer para essa nossa conversa é essa noção de fusão. Se em Libra a gente ainda está lidando com o outro com um certo grau de racionalidade, eu não quero dizer que em Escorpião não haja racionalidade, mas em Libra tem é por isso que a gente precisa fazer esse afastamento, né? Porque em Libra, a escolha de Libra, ela é uma escolha que leva em consideração o que é bom para o outro e o que é bom para mim. Essa é a boa escolha de Libra, né? Para a gente chegar em Escorpião e realmente se fundir com o outro, né? Por isso que se a escolha for mal feita na etapa libriana, se a gente pensar isso como um contínuo, né? Se eu faço uma análise ruim não é ruim de ser bom ou mal, né? Mas ruim de qualidade sobre mim mesmo, em Virgem, eu vou tender a fazer uma má escolha de associações em Libra. E aí, com o que eu vou me fundir, me fusionar em Escorpião, né? Então, a gente está fazendo um contínuo que começa lá em Áries, né? Desde a casa 1, mas estou falando especialmente aqui desses últimos signos, né? De Virgem, Libra e Escorpião, para a gente pensar como isso é um contínuo, né? Uma etapa vai levando a outra e conforme a gente vai cumprindo bem cada etapa, a gente vai chegando nas etapas seguintes com mais fortalecimento não só físico de tônus, mas fortalecimento como um todo, né? Como pessoa, como individualidade, nesses altos e baixos aí que a gente vai vivenciando na vida, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente está nas minhas observações. Legal a gente retomar essa noção de fusão, né, sobre o qual eu estava falando ainda agora, e também entender por que o signo de Escorpião, além de associado à morte, aos tabus, que são todos esses temas com os quais a gente não quer muito lidar, né, porque tem a ver com esses mergulhos internos, com as sombras, por que o sexo, né, é um âmbito, né, com o qual o signo de Escorpião naturalmente se envolve. As pessoas, sexo, né? As piadinhas, por exemplo, de Facebook, os memes de Escorpião, quando são de astrologia, né? Tipo astrologia da depressão, eles vão fazer muitas piadas com o sexo, né? Quando se fala de Escorpião, porque justamente é um exemplo, é um campo de fusão que a gente experimenta na vida, né? O sexo é uma experiência de fusão. E aí a gente pode conversar horas, né, sobre isso, porque realmente quão banalizado o sexo tem se tornado ao longo dos anos, né? Essa fusão que era para ser sagrada, né, e não tem nada a ver com religião, mas sagrada no sentido de duas individualidades que se encontram pelo amor profundo, né? Se a gente faz a escolha em Libra
É em Escorpião que a gente ama a ponto de se integrar, de se integrar e de se entregar ao outro, né? Seja esse outro o meu amado, ou seja a própria fé, a própria religião, a própria divindade, né? Porque todo esse universo faz parte também dos tabus de Escorpião, né? Ou melhor, do entendimento de tabu que a gente prefere colar em Escorpião. Então essa fusão de potências, né, que estão ali latentes em Escorpião, ela é muito banalizada, ela é muito superficializada pelo senso comum, né, por esse mundo em que a gente vive e nessa etapa em que a gente vive, né? Mas, enfim, é a maneira com a qual a gente consegue lidar como coletividade nesse momento, né? Mas não é exatamente isso, né? Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de amor profundo, a gente está falando de entrega e difusão num âmbito muito divino, muito mágico, muito sagrado. Então, como em Libra estava falando, né, que a parte do corpo que concentra essa potência libriana é os rins, né? Em Escorpião, já que a gente já está falando de sexo, a gente chega a essa conclusão de que todo o nosso aparelho reprodutor, né, ele é a potência de Escorpião no nosso corpo, né? É como o nosso corpo dá forma a essa potência. E também fazendo uma conexão com o que a gente já disse lá atrás, com esse convite de desapegar de tudo que não serve mais, de tudo que ficou velho, de tudo que um dia teve serventia, mas que agora nessa etapa atual já não tem mais. A gente também pode fazer uma conexão com o intestino grosso, né? Que também é uma fase da própria digestão. É legal a gente pensar em digestão quando pensa em Escorpião, né? Essa etapa da digestão em que a gente desapega do que não serve mais. Passou pelo meu corpo, o meu corpo ele digeriu o alimento, todo o universo de Câncer, né? Depois ele seleciona, né, o que serve, o que não serve, os nutrientes que ficam, as vitaminas, Virgem, separar o joio do trigo. E depois dessa etapa escorpiana, a gente libera o que, né, sobrou, né, não me serve mais, e a gente desapega nesse sentido, pensando todo o processo digestivo como também uma metáfora desse contínuo nesses signos, né? A gente estava falando de Câncer, de Virgem e dessa etapa de desapego, de expurgo, né? De Escorpião. Então, se a gente pensa nessa função de fusão de potências de Escorpião, a gente associa ao aparelho reprodutor. E é bonito a gente pensar, né, que essa fusão ela gera vida, né? A fusão com o divino, a fusão com o outro, desde que ela seja feita com um propósito de amor profundo, né, ela gera vida. Então, bonito a gente pensar, né, que esses mergulhos que a gente faz de encarar essas sombras, de encarar esses cantos dos quais a gente não gosta muito, no final das contas, eles servem para que a gente emerja amando mais profundamente, né? Mas é necessário fazer os desapegos que fazem parte do processo, né? E é por isso que a gente estava falando do intestino grosso, no caso de Escorpião. Há uma conexão interessante também para a gente fazer entre as casas, né? Que já que a gente está falando da casa 8 como uma casa de mergulhos, a casa 8, se a gente fizer um eixo, né, com o oposto complementar, que é a casa 2, a casa de Touro, né? E a gente falou um pouquinho de Touro quando a gente falou de Libra, por causa do regente em comum, Vênus.
Em Touro, a gente tem todo um universo de valor próprio, né? O almanaque lá de astrologia vai falar de dinheiro, vai falar como é que você faz dinheiro. Olha para casa 2, olha para Touro, né? Mas é mais profundo do que isso. O Touro tem a ver com o seu valor pessoal, né? É o valor que você se dá, o valor que você tem. E então, se a gente faz uma ponte com o oposto complementar Escorpião, casa 8, a gente faz essa tomada de consciência do valor, do nosso valor nas relações. E aí entende como esse contínuo sobre o qual a gente estava falando, que começa, né? A gente pode eleger esse começo em Virgem, como eu estava propondo, né? Começa em Virgem, passa por Libra, ou seja, autoaperfeiçoamento, autoanálise, não autocrítica, para chegar na etapa de associação com o outro, de parcerias, de casamento, se a gente quiser entender assim a casa 7, e fazer os mergulhos de amor profundo, os mergulhos de fusão com o outro e consigo, né? Então, a casa 8 também pode ser entendida, e o universo de Escorpião também, como esse universo que vai dar informações para a gente sobre como a gente, ou o quanto a gente se valoriza nas relações. Então, se a casa 2, Touro, arquetipicamente, né, a gente não está falando exatamente de como isso funciona no nosso mapa de nascimento, né, mas arquetipicamente a casa 2 e Touro, que é o regente essencial da casa 2, ele fala do nosso valor pessoal. E Escorpião, em contrapartida, o nosso valor a partir das relações, né? Então, é o valor nosso que emerge nos contratos, nas associações, no meu encontro com o outro. E aí é interessante a gente se dar conta desse conceito astrológico de casas derivadas, né? Então, a casa 8 pode ser entendida como a casa 2 da casa 7, quase que não sai. Então, a casa 2 da casa 7 é o meu valor nas relações, né? Então, assim como esse círculo, essa roda do zodíaco vai ficando cada vez mais, essas leituras vão ficando cada vez mais profundas e mais intricadas, né? É essa beleza, ou pelo menos um aspecto da grande beleza que o zodíaco, que a astrologia oferece pra gente, né? Como cada um desses pontos do círculo vai gerando novas informações, novos entendimentos, conforme a gente vai articulando e fazendo essas partes dialogarem, né? Então é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria fazer um último lembrete que eu não fiz nesse vídeo, mas que eu gosto de fazer, porque as pessoas geralmente ficam, não vai falar de Escorpião. Talvez eu devesse ter falado isso lá no início, mas é bom a gente lembrar para quem ainda resistiu e está me ouvindo até agora, né? Que é bom a gente lembrar que quando a gente fala de Escorpião, ou como a gente fala de qualquer signo em astrologia, a gente não está falando necessariamente do Sol, né, do signo solar, que é esse signo que todo mundo diz, né? Eu sou escorpiano, eu sou geminiano, isso quer dizer que o Sol estava nesse signo quando eu nasci, né? Então, todas essas coisas que eu estou falando hoje sobre o signo de Escorpião, elas não são válidas só para quem é escorpiano. Então, é bom a gente lembrar disso e é bom frisar, porque o nosso mapa é um círculo que contém, é o próprio zodíaco, né? Que contém todos os signos. Então, em algum campo da minha vida, da minha experiência individual no mundo, esse signo de Escorpião vai dar essa mão de tinta, como eu costumo dizer. Então, tudo que eu estava dizendo aqui sobre o signo de Escorpião vai ser válido para cada um de uma maneira específica, porque tem que ver onde eu tenho Escorpião no meu mapa de nascimento. E o que eu estava dizendo sobre casa 8, e acabei falando sobre casa 2 de Touro, né, que são, a gente tem um eixo de complementaridade, né, entre Touro, Escorpião, casa 2 e casa 8, valor pessoal, casa 2, e valor
nas relações, a partir das relações, a casa 8, tudo isso vai valendo para os nossos mapas, mas a gente precisa customizar isso, né? É por isso que a leitura astrológica, a leitura de mapa natal ou de revolução solar, que é um outro mapa, né? Um mapa anual, como a gente chama, ela vai para muito além do horóscopo que a gente lê nos jornais ou nas revistas, né? Porque ela acaba personalizando com muita minúcia todos esses arquétipos, todas essas relações entre os arquétipos, os signos, os planetas, né? Então, o que eu estou contando para vocês aqui sobre o Escorpião pode ser aplicado por vocês observando o mapa de nascimento ou qualquer outro mapa que vocês queiram gerar, né, para fazer uma leitura e para fazer um entendimento sobre vocês, né? Então, onde eu tenho Escorpião no meu mapa, toda essa potência de transmutação, é bom a gente lembrar dessa palavra quando pensa em Escorpião, né? Esse convite a fazer algo morrer, a desapegar de algo para que um novo emerja, né? Então, onde eu tenho Escorpião no meu mapa ou em qualquer mapa que eu venha a elaborar, a produzir através da astrologia, é com esse universo que eu estou dialogando, né? Então, todo esse papo de hoje sobre Escorpião, Plutão e Marte, ele vai ser aplicado, ele pode ser aplicado para cada mapa individual, se a gente levar isso em consideração, tá bom? Então, queria agradecer por mais uma vez vocês me acompanharem aqui nesse vídeo. Espero que seja útil para vocês, que sejam informações que vocês possam aplicar, que essas informações possam inspirar vocês nas experiências individuais pelas quais vocês vão passando na vida. Escorpião é um signo de muita profundeza, não é à toa que ele é tão mal compreendido no senso comum, esse nosso senso comum que ainda é muito afeito às superficialidades, às fachadas, né? E é isso, né? Que a gente se permita nesse período escorpiano se sensibilizar e não se sensibilizar para se fragilizar, né? Que tem a ver com o que eu estava falando antes. Fazer os mergulhos para olhar as sombras e não se identificar com elas. Conhecê-las, não se identificar com elas. Conhecer o mal, entender o campo de ação dele, mas não se identificar com ele. E depois emergir novo e mais potente para fazer as batalhas, para enfrentar a nossa jornada individual, né? A nossa jornada essencialmente é uma jornada individual, em companhia de todos os nossos amigos, irmãos, familiares e todos aqueles que não são irmãos diretos, familiares diretos, né? Se a gente pensar a humanidade como uma grande irmandade, né? Estamos todos juntos, mas precisamos nos responsabilizar precisamos nos responsabilizar e nos comprometer com o nosso autoaperfeiçoamento, né? Que é individual. E na medida em que a gente se autoaperfeiçoar, a gente inspira, quiçá, o próximozinho a fazer a sua tarefa também de autoaperfeiçoamento, né? E é por isso que Escorpião é um signo mal compreendido, né? Porque ele realmente vai convidar a gente, onde a gente tem Escorpião ali no mapa de nascimento, a gente tem um convite, a gente tem uma tarefa. Eu sou virginiano, estou sempre falando essa palavra, uma tarefa de mergulho em si, de alguma coisinha ali a gente precisa fazer, como o mito de Fênix, né? Uma coisa tem que morrer para renascer ainda mais bela, ainda mais amorosa, ainda mais potente.
Então eu deixo um beijo grandão para vocês, a minha vibração de amor mais profundo para vocês, que chegue aí bem longe, né? Porque a gente nem sabe para onde que esse vídeo aonde esse vídeo vai chegando, né? Então, que essa minha vibração de positividade, do melhor que eu possa oferecer para vocês, possa chegar até cada um de vocês, e que a gente viva os dias se comprometendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Hoje, por exemplo, a gente está com Sol, Mercúrio, Lua e Lilith, todos em Escorpião, né? Então, que a gente se comprometa mais com a potência da nossa fala, com a potência da nossa, como que eu vou dizer, com a potência da nossa expressão no mundo, né? Que a gente se comprometa com o amor profundo que essa potência pode emanar, pode expressar, né? E a gente vacila muitas vezes, né? Porque a gente é desafiador mesmo fazer esses mergulhos, né? E olhar para as nossas sombras não é nada fácil. A gente muitas vezes fica reclamando, a gente fica pessimista dessa, né? Quando a gente vai se deparando com essas sombras, com as nossas sombras, né? E com as sombras coletivas. Então, que a gente, é nesse sentido que eu digo, né? Não se identificar com o mal, não se identificar com as sombras, não compactuar com as sombras, né? É enxergar assim, tô vendo que há muita sombra, tem muita coisa pra gente desapegar, pra gente renovar, pra gente modernizar, né? Que é uma palavra de Urano e de Aquário, sobre o qual a gente ainda vai falar mais à frente. Então, que a gente olhe para toda essa negatividade que está mesmo, né, aí no mundo, dada a nossa ignorância, dada ao nosso entendimento ainda tão limitado, né, que a gente olhe para tudo isso, mas não caia na armadilha de ficar reproduzindo, né? Tô pensando aqui, né? E tô pensando e tô vestindo a minha carapuça também, né? Porque a gente tá aqui, tá todo mundo junto, né? Então, que a gente enxergue, identifique, localize as sombras, a negatividade, o mal, né? E o mal que não é do outro, não vamos colocar isso tudo na conta do outro, né? Seja ele o chefe, o marido, a religião, o político, né? É tudo nosso. Por isso que a gente precisa se comprometer, né? Então, quando a gente está falando das sombras, dos mergulhos e da maldade, do mal, da negatividade, a gente está falando do nosso mal, da nossa negatividade e do quanto a gente ainda tem a exercitar de desapego disso. Então não adianta ficar só, que a gente faz muito, né? Não adianta ficar só apontando o que há de negativo no outro, o que há de errado no que está fora da gente, né? Se a gente não fizer esse movimento inicial com a gente, mas sempre de maneira muito generosa, sempre de maneira muito a extrair a beleza desses processos, né? E a riqueza desses processos, porque se tem algo que Plutão quer nos oferecer, né? Plutão, que é o regente, o planeta regente de Escorpião, é justamente as nossas riquezas internas mais profundas e mais potentes. É por isso que a gente precisa fazer esses mergulhos, né? E o que são essas riquezas mais internas e mais potentes, né? Não é necessariamente dinheiro, né? É justamente o que a gente tem de mais bonito, de mais iluminado na gente. É a nossa luz, né? Por isso que a gente precisa mergulhar. Primeiro a gente começa pela casa 1, 2, 3, 4. A gente mergulha pela parte de baixo do zodíaco para depois emergir
na parte superior, quem sabe, com um pouquinho mais de consciência e generosidade e flexibilidade e amor, né? Mas tem que cultivar esse amor primeiro na gente para poder conseguir expressar e compartilhar com os outros. Então é isso, gente. Que a gente aproveite o dia de amanhã. Eu não sei quando que esse vídeo vai ficar pronto, mas aproveito para deixar também essa mensagem, né, de carinho, de amor, já que amanhã é o dia dos finados, né, que a gente olhe para o passado, que a gente olhe para os nossos ancestrais, aqueles que a gente conheceu e aqueles que a gente não conheceu, com esse pensamento de gratidão, de amor e de reverência por tudo que nos foi deixado, por toda a nossa herança, que tem muitas questões, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente que foi deixada pra gente e que vira nossa responsabilidade hoje, né? Mas que também tem muita beleza, tem muito conhecimento, tem muita positividade que nos foi legada. Então que a gente amanhã olhe para trás, olhe para os nossos, olhe com os olhos fechados, olhe com os olhos do coração, que a gente olhe para os nossos antepassados, para o nosso passado, para a nossa ancestralidade, com esse olhar que a gente quer sempre receber, que é esse olhar de amor, de gratidão, de reverência. Então é isso, meus queridos. A gente se vê nos próximos vídeos. Quem curtiu esse vídeo, compartilhe com os mais próximos. Embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os contatos do Estúdio Bússola, o site e o e-mail de contato para quem quiser se aproximar aqui dos passinhos de alguma maneira, para fazer leitura astrológica ou para participar das sessões de dança e astrologia que eu conduzo aqui. E mesmo que para quem não conseguir estar aqui presencialmente, né, que quiser se aproximar via Skype, fazendo trocas, colaborações, consultas, enfim, da maneira que vocês entenderem que é mais potente e que é mais viável para vocês, tá bom? Então, um beijo grandão, muito carinho e vibrações positivas de leveza e de prosperidade material, mas acima e antes de qualquer coisa, espiritual. Tchau, tchau, gente.